importante é que a gente continue fazendo esse trabalho, essa proposta. Muito mais ainda agora, nessa semana, quando nós nos propusemos, naturalmente, a estar lembrando essa figura magnânima do codificador, né? Daquele que teve a aceitar aquela grande proposta do plano maior, que nós sabemos que tem a assistência do plano maior, pelo menos é o que nos conta Humberto de Campos, lá no seu livro, e vai, de fato, assumindo esse papel maravilhoso. Nós vamos, então, estarmos trocando ideias a respeito de Kardec e sua obra. Vamos estar falando de alguma coisa que, naturalmente, os outros companheiros que nos antecederam e que estarão falando nos outros dias após vão repetir. Mas uma coisa é fundamental para todos nós, que a aprendizagem é repetição. Né? É assim que nós vamos fixando, é assim que nós vamos assimilando, e isso é muito importante. E ainda mais falarmos dessa figura ilustre, né? Desse companheiro que, de fato, incansavelmente se dedicou a trazer a lume essa grandiosidade da doutrina espírita, essa doutrina que nós temos e falamos constantemente, não impõe, ela propõe, ela nos convida, ela larga horizontes. E a gente lembra do nosso Emmanuel, a minha opinião espírita, se não me falha a memória, acredito que sim, no capítulo 2, quando ele fala que Jesus é a porta e que Kardec é a chave. Então, Kardec descortina uma porta, abre um espaço amplo, né? Com essa ferramenta maravilhosa que é o convite à razão, ao entendimento. Então, nós vamos trocar algumas ideias, comentarmos algumas coisas que poderão, e não serão novidades, naturalmente, mas que serão importantes a gente fixar. Com relação à biografia de Kardec, nós não vamos, naturalmente, comentar. É uma biografia que todos nós conhecemos, desde lá da escolinha da evangelização, quando faz parte, né, do currículo das aulinhas nossas lá de evangelização para a criançada, e nós vamos ampliando essa história na Casa Espírita, nas semanas, na literatura, né? Apesar de que biógrafo de oficial mesmo de Kardec, nós tivemos só um, que foi o Henry Susse, que fez a biografia. Depois tivemos do Zeus Van Tuyl, por sinal uma obra maravilhosa, editada pela FEB, uma pesquisa muito bacana a respeito, mas já baseado em tudo isso da original do Henry Susse. Mas a obra. Quando nós falamos da obra, nós lembramos da grandiosidade desse codificador, repetindo, que foi a edição do livro dos Espíritos. Ele disse, o livro não é meu, é dos Espíritos. São vários que participaram. Livro grandioso, nosso livro básico, importante, conhecemos, e não tem nada, né, que nós possamos fazer, ou que tenhamos dúvida, que se não estiver inserido na base desse livro, temos que realmente fazer algumas considerações, tecermos algumas outras informações. Não é, então, da doutrina de Kardec. E esse livro nós sempre dizemos que é 4 em 1. Nós temos 4 partes importantíssimas dentro dele. E dentro daquela proposta didática e maravilhosa do codificador, nós vamos ter o Pentateuco, mas os outros 4 livros que ampliam aquilo que já está contido naquela forma maravilhosa de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, né? E que ele vai ampliar. Nós temos, então, o primeiro tomo, o segundo, o terceiro e o quarto. Como é que ele amplia essa obra? Nós também conhecemos, é só apenas para informarmos novamente. Nós temos, em seguida, constatada
a, a, a realidade do mundo espiritual, né? A realidade dos espíritos, Kardec, então, vai trabalhar a questão com o livro dos médiuns. E ele, então, analisa de uma forma mais ampla, de uma forma elucidativa, com o livro dos médiuns. Então, ele comenta a segunda parte. Depois, ele vai fazer a terceira parte, porque, naturalmente, essa relação com o mundo espiritual fez com que as questões, né, dessa relação tivessem reflexões na área da religião. Aí ele vai, de fato, cuidar das leis morais, que é a terceira parte. E a terceira parte, ele vai fazer para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, ele trabalha das penas e das consolações, que é a última parte do livro, a quarta parte, com o livro O Céu e o Inferno. E o último que ele vai escrever para nós, em 1868, que é a Gênese, que ele comenta a criação, o início, o tomo 1. Né? Então, a gente estava só enfatizando, a guisa de informação, que olha a dedicação desse codificador, com um livro básico, que é fundamental, que estão lá nas suas 1019 questões, e ele faz 4 outros livros, complementando, ampliando e fazendo com que, à luz da razão, pudéssemos estarmos aprendendo mais. Né? Então, rapidamente, foi só para fixar e não passar de liso em cima da grandiosidade dessa obra, que, às vezes, infelizmente, já ouvimos em determinadas áreas, até do movimento espírita, dizer que essa obra estaria obsoleta, o que não há, de fato, nenhuma concordância, principalmente de quem estuda não tem concordância. Pelo contrário, ela continua cada vez mais atualizada. É lógico, comparado os termos próprios da época, lá do século XIX, e a atualidade hoje, há uma correlação perfeita nisso. Né? Mas sigamos. Trabalhador infatigável, ele realizou inúmeras viagens de propagação da doutrina espírita, realizando conferências, participando de grupos, né? Respondia inúmeras cartas, e nós vimos aí na introdução, na harmonização, partes do filme Kardec, que é excelente, por sinal, um filme digno de ser visto, né? Apesar de ter sido quase que a nível de documentário, mas muito bom, né? E respondia a todas as cartas, né? Escrevia os artigos e dirigia a Revista Espírita, que é outro contexto maravilhoso de 12 anos de pesquisas dele, que vale e tem muita fonte de informação a respeito. E presidiu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Né? Mas uma coisa foi interessante. Nós vamos verificar que a vida do professor Rivail, ela vai dividir em 2 períodos distintos, os quais se referem à formação intelectual dele, à preparação dele, e depois a dedicação à doutrina. E isso tem um aspecto fundamental. Nós diríamos assim, 2 etapas. Né? Nós diríamos o seguinte, que a primeira etapa, ela vai estar dividida em 4 partes, da seguinte maneira. De 1814 a 1818, ele vai ser aluno de Pestalozzi, que nós já sabemos lá na escola de Yverdon. Depois, de 18 até 24, ele está lá como estudante, sendo aluno direto de Pestalozzi. 1824 a 1848, ele já está formado, ele é pedagogo. De 48 a 54, ele é o homem universal. Ele já é aquela pessoa formada, aquela pessoa que já tem conhecimento, que já vem de uma escola que era, de fato, a grandiosidade da época. Ele torna-se um homem universal porque ele passa a editar livros como pedagogo, como professor,
né? Ele dá aula, ele dá formações, tamanha era a grandiosidade dele, a importância dele na cultura francesa, que, inclusive, ele tem livros editados na época que interferiram, criando metodologias de aritmética, de concursos, e ele faz uma série de coisas importantes, que não vem o nosso caso nesse momento. E era membro ativo da Academia Cultural de Paris, naquela época, né? Essa foi então, a primeira etapa, que vai se dar, companheiros, precisamente nesses primeiros 50 anos de vida de Kardec, nesse primeiro, o cinquentenário de vida dele, né? Porque quando é de 1854 a 1869, ele vai, portanto, dedicar esses 15 anos à doutrina. Ele vai dedicar esses 15 anos como o codificador. Ele, depois, né, daquilo que nós vimos aí nessas cenas iniciais, de sensibilização aí para o nosso encontro, vieram lá o convite para ver que as mesas falavam, que as mesas giravam, que tratando como um fenômeno, que era uma forma de tertúlia lá nas noites parisienses, ele, já com aquele raciocínio lógico, aquela proposta lógica, isso não tem jeito, a matéria inerte não movimenta, mas ele vai participar. Isso agitava toda a Europa, né? Em Paris, ele então vai fazer os seus primeiros estudos, porque isso não tem lógica, uma mesa responder perguntas, ele vai trabalhar dentro daquele senso lógico de toda a sua preparação na primeira etapa, lá na escola de Pestalozzi, né? E aí nós vamos verificar que dentro do raciocínio lógico, ele vai começar a criar e entender precisamente aquelas situações que ele estava vivendo. Começando a desmistificar e sair de um campo do sobrenatural, do fantástico, né, para um campo lógico. E nós gostamos sempre de relembrar os companheiros de uma forma até bem pessoal, me permitam, quando ele pergunta, já tem alguém aí nas primeiras experimentações com a mesa? Se tiver, bata o pé direito 3 vezes. Então, a mesa do lado direito davam 3 pancadas. Eram ainda nesse tempo as mesas falantes, né? Evidentemente que era um fenômeno, realmente. Como é que uma mesa levanta, com aquelas pessoas em torno, sem tocar nela, ela levanta e se movimenta, emitindo um som de pancada? A gente ficaria boquiaberto. Mas verifique o senso de percepção de Kardec. Digo, interessante. Tem algo especial nisso aí. Não é o fenômeno. Nós fazemos uma pergunta lógica para essa mesa e ela responde também com uma resposta lógica. Estou percebendo que, primeiro, ela conhece lateralidade, porque nós perguntamos que ela batesse o pé direito. Então, ela sabe qual que é o lado direito e qual que é o esquerdo. E o mais importante é que ela sabe contar. Eu digo, dê 3 pancadas, ela bate 3 vezes. Olhem para vocês verem a perspicácia científica e de pesquisador do codificador, né? E aí ele pergunta, mas quem é? Se eu estou fazendo uma pergunta lógica, né, e recebo uma resposta lógica, né, racional, quem que está aí? Aí eles respondem que são os espíritos, né? E isso vai, então, modificar, ele vai enfrentar uma série de situações diferenciadas diante de tudo isso, mas se lança no trabalho. E passa a ser o divulgador, enfrentando toda a academia da qual ele fazia parte, a ponto dele deixá-la, né? Ele tem que afastar, porque realmente o que ele difundia
não era efetivamente aquele radicalismo, inclusive religioso, da época do século XIX, né? O século das luzes, como dizem, né? Como foi chamado, e ele se dedica a pesquisar. E ele começa essa pesquisa, como nós sabemos, lá, se não me falha a memória do senhor Didier, que ele entrega 50 cadernos que já tinham sido anotados, porque o fenômeno já acontecia com mais precisão. Em janeiro de 1858, ele vai lançar a Revista Espírita, que ela vai funcionar 12 anos, né? Em abril, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em 59, ele vai lançar o que é o Espiritismo, que apesar de não fazer parte do Pentateuco, é um livro, um opúsculo, nós poderíamos dizer, de suma importância do diálogo dele com o Abade, falando desses pontos racionais, lógicos, que fundamentam a doutrina, né? Agora, é importante nós lembrarmos da escola de formação dele e como ela é importante nessa parte agora desse trabalho objetivo dele com relação a essa nova informação que lhe é trazida da realidade de um mundo que não é esse mundo nosso tangível, mas de um mundo que estaria numa outra situação, numa outra dimensão, mas que existia, né? A escola de Pestalozzi, na época, lá nos idos de 1818, é um ponto de reunião para as crianças do mundo inteiro. É uma escola de universalismo. A metodologia pestalozziana era importantíssima e congregava jovens e crianças do mundo inteiro. Então, raças, culturas, religiões estavam ali inseridas, né? O que gerou a fraternidade das crianças, que se tornaram, por sua vez, homens cheios de responsabilidade. E Pestalozzi, o tipo de educador atento, o mestre severo e suave ao mesmo tempo, justo e caridoso em sua doutrina. E seu exemplo, o professor Rivaio, né, depois Allan Kardec, encontrou o modelo do homem íntegro que ele mesmo foi e se tornou também o ideal da moral espírita. Lemos exatamente de propósito essa informação, porque vale a pena a influência dela para todos nós nesse sentido. Então, Pestalozzi tem um papel de destaque na formação da personalidade de Allan Kardec, né? E é muito importante que a gente saiba disso. De fato, Kardec, por sua vez, em seus livros, referentes aos fenômenos espíritas, esforçou-se a apelar para a ideia de natureza, que exclui, ao mesmo tempo, o sobrenatural e o maravilhoso. Nós vamos ver ele trabalhar isso muito bem lá em O Livro dos Médiuns, lá no capítulo 2, né, quando ele fala do maravilhoso e do sobrenatural, baseado em toda essa informação que ele já trazia da escola. Aluno de Pestalozzi jamais esqueceu a lição do mestre. Para fundar uma ciência, vejam o princípio que ele vai se basear. Educativa ou teórica, de observação ou de experimentação, devemos, em primeiro lugar, partir do elemento natureza. Dentro de uma lógica e dentro de uma racionalidade perfeita. E agora, nós vamos falando da escola de Pestalozzi para trazer uns pontos, os 6 princípios que eram lá do ensino da criançada da época, lá de Yverdon, e que faz com que a gente tenha uma correlação com a seriedade, com a objetividade, com a racionalidade dessa doutrina que nós abraçamos. Por isso, fazemos uma correlação com a obra de Kardec, a influência disso, né? Ele diz o seguinte: temos lido bem, fazer suceder a intuição pela abstração. Sair do campo do abstrato e caminhar para um campo lógico,
Ora, o que escrevi em 1824, lá quando ele vai se tornar já pedagogo, professor, ainda estava válido em 1854, né? Quer dizer, precisamente 30 anos depois, os conceitos que ele tinha daquela época, como educador, como escritor, como pedagogo, ainda tinham essa linha racional do professor. Quando conheceu os fenômenos espíritas, e em nossa introdução, temos sublinhado o cuidado que teve Allan Kardec de partir da intuição e do fato concreto antes de estabelecer a teoria do mundo abstrato, do mundo invisível. Não é? Por isso que a gente lembrou do fato das pancadas, das perguntas, da objetividade das perguntas, né? E do raciocínio lógico. Não era o fenômeno em si que o impressionava. Impressionava a, a lógica da resposta, né? E resume os 6 princípios que estão no sistema, na base do sistema pestalozziano, tal como entende e aplica em sua citada obra. Primeiro, era um dos princípios lá da escola de Pestalozzi e que vai estar, evidentemente, evidenciado na obra de Kardec. Cultivar o espírito natural de observação, no caso aqui, que era lá do grupo infantil, das crianças, chamando-lhe a atenção para os objetivos que o rodeiam. Cultivar o espírito natural de observação. E hoje, a turma aí da educação, a turma da pedagogia moderna, é exatamente, quanto mais se dá aula, e Wagner, na área dele de professor, vai lembrar disso, quando a aula está mais na observação, no campo aberto, diz que se ensina geografia agora é no campo, né? Não se ensina dentro da sala de aula e debruçado em cima de mapa e de teoria. Vamos ver lá no local, né? Verifique que já era um princípio importante da época. Cultivar-lhes a inteligência, seguindo uma marcha que possibilite ao aluno descobrir por si só as regras. Raciocínio lógico, não é? Fazer com que ela caminhe. Nós vamos ver que o próprio ensino da aritmética, da matemática, vai para a linha do conjunto, porque não basta você idealizar que 2 e 2 são 4. É importante que você trabalhe com 4 peças, né, que se juntem e que você conta 1, 2, 3 e 4, e vê que tem 4 elementos ali na sua mão. Né? E você que vai perceber isso. Depois, nós vamos proceder sempre do conhecido ao desconhecido, do simples para o composto. Porque, de fato, quando se busca fazer algo saindo do campo complexo, é muito mais difícil para se entender. Né? Nós gostamos sempre de citar esse exemplo. Só existem os grandes engenheiros espaciais, né, da modernidade aí, da medição das galáxias, dos cálculos espaciais, porque eles aprenderam a somar que 1 mais 1 é igual a 2 e 2 mais 2 é igual a 4. Se eles não aprendessem isso, jamais eles estariam fazendo esses cálculos algébricos, espaciais, de uma dimensão que a gente não consegue nem fazer. Né? Outra coisa interessante que nós vamos ver nisso aí, e que depois nós vamos ver uma prática objetiva, é o Piaget, né? O grande educador Piaget, que vai, de fato, valer-se também dessa base pestalozziana, quando ele cria o construtivismo, que é fazer com que a criança trabalhe, aprenda com aquilo que ela já tem construído dentro dela. Fazendo um paralelo, né? E trazendo também aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso que Jesus utilizou parábola. Né? Parábola ele usava exatamente, ele usava o recurso daquilo que os ouvintes dele entendiam para assimilar mais rápido a proposta moral. Para ensinar mais rápido a proposta moral. O exemplo mais vivo que nós temos é o do reino do céu, é semelhante àquela mulher que pegou uma medida de fermento, botou em 3 medidas de farinha.
Elas entenderam perfeitamente o que era o reino dos céus. Por quê? Elas faziam pão todo dia, elas já tinham, para poder ela ter a massa dobrada, ela precisava de uma medida de farinha, uma medida de fermento e 3 de farinha. Né? Perceberam? E dentro desse ensinamento, esse ponto aqui é muito importante. Sempre do conhecido ao desconhecido, daquilo que você já sabe, do simples ao composto. Depois, evitar toda atitude mecânica, fazendo com que a criança compreenda o alvo e a razão de tudo que faz. Que ele tenha resposta para aqueles porquês. Né? E a criançada, no porquê, ela é fantástica. Né? Ele tem a resposta. E não faça mecânica. Você tem que fazer porque você tem que fazer porque é assim que todo mundo fazia. E nós vamos verificar tudo isso até na vida moderna, né? Você trabalha para que você adquira qualidade, você tem que entender todo o processo. Você não tem que fazer porque todo mundo vinha fazendo da mesma forma, não. Você pode melhorar. Se você entende o processo, você não vai fazê-lo mecanicamente. Outra coisa, fazer com que a criança apalpe com os dedos e com a vista todas as verdades. Esse princípio, de certa maneira, é a base do curso de aritmética que vai passar para o conjunto, né? Para a sistemática do conjunto, da aprendizagem através daquela tábua dos conjuntos. Ele toca. Ele não sabe que 2 e 2 é 4 só porque ele aprendeu que aquele formato, aquela figura didática, 2 e 2 são 4. É porque ele pega 4 elementos e conta 1, 2, 3 e 4. Ele toca, né? E o sexto, né? Confiar a memória somente aquilo que já captou pela inteligência. É construído mesmo, aquilo que ele já assimilou, aquilo que ele já trouxe. Que aí fica gravado, ninguém apaga mais, né? Fica consciencial, fica bem consciencial, fica claro. Então, dentro desses princípios, aí citação, então, onde nós pesquisamos, que o princípio 3 e o princípio 5, o 3, que é aquele do conhecido para o desconhecido, né? E fazer que você racionalize, que você entenda o processo, a gente vai ver isso claramente, claramente aplicado em O Livro dos Médiuns, né? E de uma forma extraordinária, ele mostra isso. E tanto assim, que aquela questão que nós temos lá no Livro dos Médiuns, que quando ele fala que é preferível julgar por terra 9 verdades, aceitar uma mentira. Efetivando um desses princípios, vejam vocês, efetivando desses princípios. O séptico fala, então tudo é mentira, mexer com esse negócio de espiritismo, esse negócio, entre aspas, aí, né, é mentira. Não é isso que Kardec falou. Ele falou, é preciso que a sua razão aceite. É um dos princípios que faziam a base da pesquisa dele, né? Que faziam a base, que fundamentava. Você tem que verificar. Nós vamos ver esse trabalho todo dele lá em O Livro dos Espíritos. A maneira com que ele questiona os espíritos, a maneira com que ele abre a discussão. A ponto dos espíritos falarem assim, já te respondi isso. Isso já foi respondido. Mas ele volta a perguntar. Se a resposta não ficou clara, ele vai subdividido. Nós temos perguntas no Livro dos Espíritos que estão subdivididas em respostas A, B, C e até D. Né? Até 4 vezes ele fazendo dissecando a pergunta. Isso é para caminhar dentro desse campo da lógica, da razão, que a razão aceite. Não é para você simplesmente dizer que não aceita que é mentira. Não. Pode ser até verdade. Mas a sua razão ainda não internalizou, não entendeu, então é melhor que você não aceite, que você continue perguntando. E vai perguntando sempre. Né? Vai perguntando sempre. Essa é a grande questão. Então, nós vamos verificar que a obra, né, toda essa obra, todo esse trabalho que nós temos hoje fundamentado nesses 5 livros que nós já falamos, é de suma importância, companheiro. É de suma importância pela seriedade do trabalho, pelo o espírito científico e pesquisador do codificador, né? Da maneira com que ele perguntava com astúcia, com segurança,
no sentido de fazer com que ele pudesse, efetivamente, ele pudesse deixar claro. E o que é mais importante, não é te convencer, é que você entenda racionalmente a sua proposta. Daí, o chamamento da fé raciocinada, da fé lógica, daquela fé que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Uma coisa importante que nós anotamos diz assim: quem entre nós, sem ter taxado de presunçoso, poderia possuir o espírito de método e organização com o qual se iluminam os trabalhos de Kardec? Uma perspicácia, uma segurança, né? Só aquela robusta inteligência poderia empregar tanto material de natureza tão diversa, triturá-lo, transformá-lo, para esparzi-lo como saudável orvalho pelas almas sequiosas de conhecer e de amar. É mesmo, fantástico, né? Incisivo, conciso, profundo, sabia agradar e fazer-se compreender através de uma linguagem simples e elevada, tão afastada do estilo familiar como das obscuridades da metafísica. Era o século das luzes, das informações, mas elas eram complexas. Elas eram complexas, né? E o lema de Kardec que ele coloca, né, está lá em Obras Póstumas, na sua bandeira de trabalho. Era trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho, solidariedade e tolerância. Essa é a grande máxima, né? Trabalhador infatigável, nós sabemos disso. Depois que ele assumiu, depois que ele, de fato, deixa atento à questão daquelas pesquisas, da consolidação daquilo tudo, que ele tinha de informações que ele havia compilado dos cadernos recebidos e tudo, das reuniões que ele participava, ele transforma-se num trabalhador infatigável. Sempre o primeiro a iniciar o trabalho e o último a deixar. Nós vamos ver isso. O filme dá essa ideia para a gente, né? Nós sabemos que ele, em 31 de março de 1869, ele estava preparando para mudar de casa em função do próprio trabalho, em função do espaço que ele precisava, ele vai, de fato, sucumbir, né, com um aneurisma. Né? Temos informação que, tanto é que o Obras Póstumas, que não integra esse Pentateuco, por sinal, um dos excelentes livros, foi editado pela Madame Gabi, a esposa dele, era o sexto livro que ele estaria fazendo, né, com uma série de informações interessantes. Já eram anotações que estavam em caderno e que ela edita para nós como obra póstuma. Né? Ele morreu como viveu, trabalhando sem parar. Desde longos anos, ele sofria do coração, era cardíaco, que reclamava como meio de cura o repouso intelectual, com pequena atividade material. Ele, porém, não respeitou isso. Entregue às obras, negava-se tudo que lhe roubasse um instante de suas ocupações de predileção. Nós temos a informação, e isso está divulgado também para todo mundo que pôde chegar lá, dizendo o seguinte: no túmulo dele, né, lá no cemitério de Père Lachaise, em Paris, está lá gravada no nome mortuário: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Fala dessa proposta de evolução importante mesmo. Nele, como em todas as almas de boa têmpera, a lima do trabalho gastou o aço do invólucro. Quem fala isso é o biógrafo dele. O corpo entorpecido recusava-lhes o serviço,
mas o espírito, cada vez mais vivaz, mais enérgico, mais fecundo, alargava-lhe o ciclo de atividade. Na luta desigual à matéria, nem sempre podia resistir. Um dia foi vencido. E aí ele vai sucumbir pelo aneurisma que rompeu, né? E ele vai desencarnar. Ele vai desencarnar. Uma anotação importante, que foi do trabalho dele com relação a essa lucidez, né? E a gente gosta sempre de lembrar da proposta maravilhosa da doutrina, como consoladora, como consolador prometido, lá do capítulo 6 do Evangelho, que ela é, de fato, a consolação. Ela é consoladora em todos os seus pontos, só porque ela nos esclarece. Nós entendemos, nós começamos a perceber, dentro dessa segurança lógica de Kardec, como que ele fez exatamente tudo isso para nós, né? E ele vai falar da fé inabalável, que vai encarar a verdade face a face, em todas as épocas da humanidade, né? Outra questão importante, que é o marco dessa obra, e vai estar lá no livro A Gênese, né? Que foi um livro que os espíritos orientaram Kardec assim, diretamente. Ele edita o livro, foi o último livro que ele editou, em 1868. Depois os espíritos pediram ele, está lá no livro da biografia dele, do Zeus Van Tuyl, né, editado pela FEB, e os espíritos, de fato, começaram nas reuniões que ele participava, lembrando a ele de fazer algumas correções, porque o livro causou uma polêmica na época, né? Que ele fizesse aqueles ajustes que fossem necessários, e ele vai tentar fazer. E eu achei engraçado a observação, aí trouxe para o campo da nossa observação própria, que eles saberiam que ele lançou o livro em 1868 e vai desencarnar em 31 de março de 1869. Então, ele tinha pouco tempo para fazer essa revisão. E ele o fez, realmente. É um livro de estudo fantástico, né? Mas ele coloca lá a proposta clara, objetiva, a proposta ampla, sem radicalismo, da doutrina. Da doutrina. Entre aspas, nós vemos o seguinte, ele fala assim, o espiritismo, caminhando com o progresso, então ele não vai estar estacionado, jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe mostrassem que está errado em algum ponto, ele se modificaria nesse ponto. E se uma nova verdade for revelada, ele aceitará. Olha que observação fantástica, que mente aberta do codificador. Né? E na questão, me fugiu o número agora do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou vou ver se eu lembro aqui de momento, perguntou se o Espiritismo seria a religião, ele seria a religião do futuro. Ele fala que não, mas será o futuro de todas as religiões. Muito boa resposta. Porque as revelações que ele traz dentro desse campo lógico faz com que nós tenhamos uma visão diferenciada da realidade da vida. Continuando a ser católico, continuando a ser evangélico, continuando a ser budista, não importa. Mas nós vamos entender que a vida não vai estar contida só nesse nascer, crescer e morrer, nessa etapa de vida, mas que existe a outra realidade. Que é o importante, que a própria ciência já comprova para todos nós, que nós não vamos, em hipótese alguma, companheiro, estar nessa vida só, permanentemente. Nós não somos isso. A temporalidade é essa realidade nossa de criaturas reencarnadas. Nós somos espíritos imortais. Imortais. Isso fica claro na colocação dele. Daí a dinâmica. Né? Daí a dinâmica. Nós lembramos que lá, em O Livro dos Espíritos, ele fala do fluido cósmico universal, na Gênese, ele trabalha também, né? E não tem a menor
né, ideia, era a terminologia da época, lá do século XIX, e hoje a física quântica comprova exatamente isso, né? Com relação ao princípio da matéria, com relação a tudo isso. Por isso que é importante ele dizer para nós, né, que se algum ponto ele tiver ultrapassado, ele vai se atualizar. E se alguma coisa, através cientificamente se modificar, ele se adequa à nova informação. Então, não é radical. Não tem radicalismo nisso. Pelo contrário, tem abertura, tem entendimento. O que nós gostamos de lembrar da fé raciocinada. Da fé raciocinada. E não racionada. Da fé ampla. Né? Se alguma coisa vem e te explica com mais profundeza, você vai ter essa segurança. Né? Nós, num livro do Herculano Pires, O Mistério do Bem e do Mal, achamos uma frase, né, um texto que ele vai falar da obra de Kardec e que vale a pena nós termos ele referenciado na nossa mente. Ele fala assim: essa obra gigantesca é a plataforma do futuro. O Espiritismo será a religião do futuro? Não, ele será o futuro das religiões, é diferente. O alicerce e o plano de um novo mundo, de uma nova civilização, diz Herculano Pires. Seria absurdo pensar que podemos dominar esse vasto acervo de conhecimentos novos, de conceitos revolucionários, através de uma simples leitura individual. Sem método e sem pesquisa. Sem estudar, não vamos entender o processo. Então a gente chega até comentar, né, o absurdo, como já ouvimos, a obra de Kardec está obsoleta, ele fala de umas coisas, tem umas coisas que a ciência está comprovando que Kardec não falou, mas é porque não estudou a obra. Vai lá, voltamos ao fluido cósmico universal, né? Que a energia da física quântica fala que tudo é energia. E ele fala que a matéria é uma modificação do FCU, fluido cósmico universal. A gente falou lá. E agora, mas se falar que era diferente, não tenha dúvida, nós podemos ficar com a ciência e abandonar a doutrina. Ele vai continuar nesse ponto. E para que a gente entenda com precisão, companheiros, é preciso que tenhamos método e pesquisa em cima. Então, quando nós temos, aí abrindo um parêntese, através do movimento espírita brasileiro, a proposta do estudo metodizado da doutrina, do ESG, ou do ERG, né, como queiramos falar, é importante. É importante. E a gente vê a grandeza disso. Quando a gente volta, quando a gente repete a questão, né, os estudos, aqueles que estão montados naquela apostila, e as apostilas do ERG são fantásticas nesse sentido, porque ela compila todas as 5 obras de Kardec, né? E dando para a gente um roteiro fantástico. Um roteiro fantástico. E faz com que, com método, pesquisando, porque tem uma bibliografia fantástica em cada encontro daquele, cada aula daquela, tem uma bibliografia que, se você quiser debruçar mais sobre aquilo, vale a pena, vale a pena. E aí a gente vai, cada dia mais, tendo a clareza dessa proposta maravilhosa de Kardec. E nós, espíritas, somos premiados, porque não bastasse a seriedade desse trabalho, da grande obra, né, como diz Herculano Pires, dessa obra gigantesca que é a plataforma do futuro, de Kardec, nós tivemos a maravilhosa colaboração direta das mãos de Chico Xavier na obra subsidiária, que amplia, que esclarece, verifique que Emmanuel pega, André Luiz, a série André Luiz é uma ampliação dentro da proposta científica, esclarecendo da lógica, sem, em momento algum, afastar daquilo que Emmanuel convida Chico. Eu vou continuar um trabalho, nós vamos começar. Eu vou ser Jesus e Kardec. Se eu falhar, Emmanuel, falhar, você não abre a mão nem de Jesus nem de Kardec, fica com os dois.
Os dois é que é o caminho certo, né? Como é que está o nosso tempo aí, Wagner? Tá? Ainda tem aí, tá? Mas 5 minutos. Estamos terminando. 5 minutos antes da parte das perguntas, tá? Tá, ok. Mas nós já estamos terminando aqui. Então, a gente queria deixar para os companheiros, esse convite, né? De não abrir mão. Lembrarmos de Chico, de Emmanuel com Chico. Eu vou ser Jesus e Kardec. Se eu falhar, se der complicação, não abra mão nem de Jesus nem de Kardec. Quando alguma coisa, de fato, algum episódio na vida, alguma pergunta que nós tenhamos que não tenha resposta, é bom que consultemos a obra de Kardec. E ela já temos a grandeza de autores que tiveram a ideia até de compilar, para facilitar para a gente. Eu falo que de uma forma simples, eu falo que é aquela festa, aquele aniversário de criança, que eles inventaram agora, aquele canudinho que dobra, em vez do menino virar o copo e derramar nele, você pega, vira só o bico do canudinho e ele toma o suco, ele bebe aquele conhecimento com uma facilidade. É o que nós temos, a obra já compilada, né? Com informações, com palavras-chave que você acha com mais rapidez, né? E que nós não afastemos do estudo, porque a cada dia, dentro da nossa compreensão, da nossa caminhada, nós vamos assimilando sempre, sempre mais, né? Nós gostamos, de fato, de estudar, e um companheiro nosso da nossa casa, ele fala de forma de uma brincadeira, ele diz assim, eu sou macaco de auditório do Kardec, porque é dentro de uma lógica, é dentro de uma racionalidade que ele nos convida a isso, né? Então, não abramos mão. A obra é fantástica. A gente falou de um modo geral, mas à medida que debruçarmos nela, vamos. Companheiros que têm feito estudos na Revista Espírita ficam extasiados, como que Kardec cuidou de tudo. E era como se fosse um laboratório, né? Que ele experimentava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá nas reuniões que ele participava, e ele vai fazendo, nas respostas que ele dava aos questionamentos que vinham dos outros grupos que já estavam reunidos, né? Então, você tem 12 anos de informações maravilhosas lá. Bom, nós gostamos sempre, né, de interromper. Uma curiosidade que encontramos também no livro da nossa União Espírita Mineira, né, nossa Casa Máter aqui de Minas Gerais, e foi também produzida lá no Espírita Mineiro, no dia 20 de outubro de 37, né? Então, tem alguns bons anos. Augusto dos Anjos, numa homenagem, numa homenagem de uma reunião que teve lá na União, ao aniversário de Kardec, que foi agora, em 3 de outubro, né? E foi exatamente nesse dia que teve uma reunião, 3 de outubro de 37, Augusto dos Anjos ditou um soneto em homenagem a Kardec. Eu vou ler devagarinho, porque tem que ler, porque Augusto dos Anjos é Augusto dos Anjos, né? Pelas mãos de Chico Xavier, calculem. Ele vai fazer um resumo desse espírito pesquisador de Kardec. Ele diz assim: houve tempo em que a ciência positiva, na aridez de seu método ilusório, construía o castelo transitório com grande negação definitiva. Tudo era matéria primitiva, no centro do seu modus vibratório, impressionando o mundo do sensório na eterna vibração da força viva. Mas Kardec abre as últimas cortinas e sobre o mundo de cadaverinas
apresenta outra luz gloriosa e forte. Cai a muralha do materialismo e a fé raciocinada vence o abismo, transpondo a escuridão da própria morte. Augusto dos Anjos, lá em 37. E olhem como é que ele resume a obra de Kardec. Muito obrigado, Wagner, por tudo, que Deus nos abençoe, né? Estamos aí. Ô, Márcio, nós é que agradecemos, né? Esperamos sempre contar com a sua participação. Vai, com alegria. No início, comentávamos aqui a importância e já esse grande tempo de caminhada aí sua, né? Participando conosco aqui em nossas atividades. Então, nós é que agradecemos. Não, eu que agradeço. Tem um convívio maravilhoso com vocês aí, né? Não, tá ok. Nós vamos passar. Patrícia, tem alguma pergunta para nós podermos encerrar? Temos, Wagner. Nós temos uma pergunta. Ah, sim. Podemos, então vamos. Podemos colocar? Vamos. Vamos lá, Márcio. Vamos fazer a pergunta para você, hein? Como pesquisador, Allan Kardec utilizou o método científico em suas observações. Ao seu ver, Márcio, como este método proporcionou a consolidação de suas observações no processo de implantação da doutrina espírita? Exatamente, aquilo que a gente falamos, né, no início. Ele, inclusive, conclui que é difícil julgar por terra 9 verdades a aceitar uma mentira. É dentro da lógica, né? É dentro do raciocínio. Partindo sempre do simples para o complexo, nunca do complexo para o simples. Então, a metodologia científica é que ele podia, de fato, fazer a mesma experimentação e chegar ao mesmo resultado dentro desse processo. E ele vai usar, ele usa os dois métodos, né? A metodologia científica e a própria observação, né, de perquisição. Então, a consolidação de sua observação nos processos de implantação da doutrina espírita. Exatamente. A seu ver, como esse método proporcionou a consolidação? Pela lógica, né? Porque foi a racionalidade do processo que faz com que a doutrina ficasse, como diz um amigo nosso sempre nos nossos encontros, ficasse quase que palpável, né? Quase que palpável. Não sei se respondi bem, mas de uma importância muito grande. E era a proposta de pesquisa mesmo do codificador, de Broussa mesmo, né? Isso aí. Muito obrigado. Sim. Então vamos. Ô, Patrícia, muito obrigado, viu? Pela pergunta aí. Vamos então passar para a nossa prece final. Antes, gostaríamos aqui de divulgar o expositor de amanhã. Amanhã nós vamos contar com um companheiro lá do Amor e Caridade, do Centro Espírita Amor e Caridade de Belo Horizonte, o Mário Jorge, que também é um grande colaborador, já há muitos anos tem participado conosco nas confestais, em atividades aqui do nosso movimento em Santa Luzia. E amanhã ele vai trabalhar o tema O Controle Universal do Ensino dos Espíritos, Auto de Fé de Barcelona. Então, fica aí o convite. Esperamos cada um de vocês novamente nessa proposta amanhã. E um beijo no coração. E vamos pedir a nossa companheira Daniele Correia, lá do Grupo Espírita Amália Domingo Sólida, para fazer a prece final. E fica já nesses instantes o nosso agradecimento pela participação. Oi, pessoal, boa noite. Prazer poder estar aqui. Eu queria só falar para o Wagner que a dona Sônia parece que já conseguiu ficar online. Se ele quiser refazer o convite para ela fazer o encerramento, eu fico tranquila. Ela Não, Wagner.
Vamos fazer então, Dani, mas aí só que você vai ter que assumir o compromisso de fazer a prece amanhã, tá? Não vem postergar, né, Márcio? Não é? Mas Exato, então, dona Sônia, a senhora consegue abrir aí o microfone, por favor? Se ela não conseguir, aí você faz. Eu acho que ela saiu já. Eu acho Ela que ela saiu. já saiu. Saiu, né? Ô, Dani, então é com você mesmo, viu? Sem problema. Mas nós não vamos perder a oportunidade dela fazer. Amanhã, Patrícia vai ficar com essa incumbência, viu, Márcio? De orientar a abertura do microfone dela para nós ouvirmos as palavras da nossa grande companheira aqui de Santa Luzia. Mas, Dani, fica à vontade. É um prazer muito grande poder participar, viu, pessoal? Desse momento, assim, a seriedade dele, a importância que ele tem na vida pessoal de cada um de nós, no movimento espírita. Nesses dias todos eu tenho pensado muito numa frase que é a maior caridade, né? Que o espiritismo será no futuro que os homens de hoje fizerem dele, e que a maior caridade que nós podemos fazer pelo espiritismo é a divulgação. Então, é com esse sentimento, é com essa lembrança que eu convido a todos vocês para poder cerrarem os olhos, elevar os pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de sermos mais uma vez chamados ao trabalho, chamados ao entendimento mais profundo da doutrina espírita através do conhecimento dos reiterados esforços do nosso codificador, para que a gente tivesse a tranquilidade, a facilidade de hoje podermos discutir sobre esses assuntos. Que cada um de nós possa refletir muito particularmente sobre o chamado que temos no nosso coração. Que possamos colocar a mão na charrua e fazer aquilo que o nosso coração e que a nossa mente nos lembra do compromisso com o trabalho, sabedores de que cada um de nós é comprometido com o processo evolutivo de todas as criaturas. Que Jesus, o nosso divino amigo, possa nos fortalecer, nos amparar, a todos nós aqui presentes, os nossos lares, toda a nossa comunidade, a nossa humanidade como um todo, para que nós não deixemos ficar esquecido no nosso coração o motivo pelo qual nós estamos aqui. Que Jesus possa nos proteger, que os mentores de cada casa espírita que trabalha anonimamente para a consolidação do trabalho no bem, possam encontrar em nós mãos operosas para o cumprimento das tarefas que estamos incumbidos. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus. Dani, muito obrigado, viu? Gente, então, mais uma vez agradecemos e amanhã estaremos aí novamente reunidos. Muita paz a todos. Boa noite. Pessoal. Abraço, viu, gente? Obrigado, Wagner. Um abraço aí, mamãe. Obrigado, Márcio.